A Bíblia, hoje capítulo 41 do livro de Gênesis, é o livro que estamos trabalhando neste período, e quem está incumbido da tarefa de comentar o capítulo 41 é o pastor José Ilmar Ferreira, com quem já está a oportunidade. Meus amigos, irmãos e os que estão a nos ouvir, nós estamos fazendo uma reflexão, uma explicação do capítulo 41 do livro do Gênesis. E aqui é uma escrita de uma história em que Deus aparece no centro dela. E quando Faraó ouviu aquela palavra de esperança, ele tomou ânimo e creu. Por isso que nós devemos falar as coisas que Deus faz conosco. Quem fez aquilo com o padeiro e o copeiro que interpretou o seu sonho foi José. E ao seu tempo eles revelaram a Faraó o que lhe sucedera. Então é momento da gente contar aos amigos, reunir família, reunir amigos e dizer para eles o que Deus fez por nós. Porque é na revelação de Deus que se manifesta a vontade de Deus. E é na vontade de Deus que as coisas acontecem. E no versículo 13 diz assim, versículo 14: Então enviou o Faraó e mandou chamar José, e o fizeram sair da cova. Barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. Aconteceram várias coisas aqui. Imagine só você estar na situação que está ouvindo, está agora. Abandonado, desprezado, tristonho, e ouvindo um programa dessa natureza, e Deus lhe dizendo: alguém está te chamando. O impacto que você sente. Alguém se lembrou de mim, e não era um alguém comum, era o Senhor do Egito, o imperador do Egito, o faraó do Egito, o rei do Egito, mandando chamar José. Então é Deus que está lhe dizendo, Ele está mandando lhe chamar. Não fique pensando que você foi esquecido por Deus. Pode ter sido esquecido pelos homens, mas por Deus não. E Deus está lhe chamando, porque Ele quer que você realize uma obra dele na terra. E quando José ouviu isto, a atitude dele foi se barbear. Certamente não podia ir lá à presença do rei de qualquer forma, de qualquer jeito, como um maltrapilho, como um derrotado. José não estava derrotado, ele tinha consciência das coisas que lhe sucederam naquele reinado e sabia que Deus estava no meio delas. Porque, na verdade, se o senhor de José acreditasse na mulher pelo que ela fez, ele não era para ter ido para a prisão, era para ter sido decapitado. Então a mão de Deus opera nas circunstâncias, acredite nisso. Então ele saiu da cova, barbeou-se, se levante-se agora, não como derrotado, chegar perante o faraó, de barba escura, mal feita, suja, mal cheiroso. Não, ele foi como um vitorioso, porque Deus ele sabe, nos ensina a comportar-se. Às vezes a gente fica preocupado até com o filho. Eu já vi profecia dessa natureza, da mãe e pai preocupado com o filho por causa de tanta coisa. E Deus dizer em profecia àquela pessoa: do teu filho cuido eu. E isso aquietar o coração, porque nós que cremos em Deus, devemos crer em Deus. Não é só dizer que crê, não. Devemos crer, devemos abraçar e sustentar a nossa fé em Deus. José nunca vacilou da sua fé em Deus. Ele acreditava que Deus tem o comando da história. Mudou as suas vestes e veio a Faraó. Imagina, se isso fosse hoje, os paparazzis, os repórteres, todos eles filmando aquela situação. Ei, mas quando Deus quer fazer as coisas, só Ele sabe como fazer e revelar o seu tempo. Talvez tivesse estragado. Então, se você tem negócio com Deus, não queira publicar fora de tempo, não. Está aí hoje internet, Facebook, Twitter, tanta coisa, publicando tanta coisa esquisitas, e as pessoas sendo maltratadas por elas. Então, se Deus está na tua vida, aguarda, não queira se revelar, deixa que Deus te revele, porque Deus revelando é bem melhor. E agora Faraó se preocupa em dizer para José o que aconteceu. E contou os seus sonhos. E quando ele começou a falar, José disse assim a Faraó: não está em mim, versículo 16,
Deus dará resposta de paz a Faraó. Que segurança, que coisa bela. A gente saber que na terra, irmão, apesar de toda diversidade, apesar de toda incredulidade, de toda a hipocrisia que existe na vida dos homens, ainda há homens na terra, e são muitos, não são poucos não, que dizem: a revelação está com Deus, e é Ele que vai dar resposta de paz a Faraó. E no versículo 17, agora Faraó disse Faraó a José: eis que em meu sonho eu estava em pé na praia. E repete o sonho: subiram as vacas. Versículo 19, outras vacas subiram. Versículo 20, as vacas magras e feias comiam as primeiras. Versículo 21, entraram em suas entranhas e não aconteceu nada, elas ficaram tais como estavam. Versículo 22, vi em meu sonho e eis que o mesmo pé subiam 7 espigas, e ele foi revelando. Versículo 23 e 24, 25, então disse José a Faraó. Agora se manifesta a fala de José em meio àquela inquietação do rei. É quando a inquietação sobe ao coração dos homens, porque ele quer tomar decisões, mas é a hora da resposta de Deus. Me recordo também de uma coisa semelhante a essa que aconteceu com Daniel, quando Nabucodonosor ficou irado e quis matar todos os seus sábios, e Daniel fez o rei calar-se, porque a voz de Deus faz calar rei, faz calar presidente, faz calar senhores, porque Deus é o Senhor que manda nas vozes. E agora disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Já começou a interpretação. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Então aqui está, Faraó chamou seus deuses e não puderam interpretar, chamou seus astrólogos, também não, chamou seus sábios, também não, porque Deus é aquele que abre e fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele oculta a revelação, só quem dá a interpretação é ele. Então, se Deus está tratando com a tua vida, só Ele tem o poder de te tirar da masmorra, da prisão, da perturbação, da inquietação, da tua mente que se perturbou com as coisas desse mundo. Deus dará luz à tua mente e você vai sair dessa cela, dessa masmorra, para glorificar o nome de Deus na terra. Versículo 26 diz assim: agora vem a interpretação de José. As 7 vacas magras e feias à vista que subiram depois dela são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental também serão 7 anos. Por que essa questão de anos aparece na Bíblia? Porque tem importância, irmãos. Às vezes a gente pensa que está velho. Estou velho demais, não dá mais para fazer nada para o Senhor. Pessoas com 20 anos dizendo que está velho, uns com 30, e outros com 90 dizendo que estão novos. Então, tempo e anos são importantes para Deus. Então, não fique pensando por causa da sua idade e porque você acha que não tem mais nem vigor físico e nem mental. Deus é Senhor do vigor físico, Deus é Senhor da mente. Então, quando José disse assim, são 7 anos, não sei quanto tempo faz da sua tribulação, pode fazer 7, 7 vezes 7, pode fazer 7 mais 7, pode fazer 7 mais 7 mais 7, não importa. Quando Deus se manifestar para te revelar, esse tempo é passado, eis que tudo se faz novo. Versículo 28 diz: esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer te mostrou, Faraó. Versículo 29, e eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Olha, se você está na época de fartura, não se esquece de Deus. Se você está comendo pão farto na sua mesa, não se esqueça de Deus e nem daqueles que Deus colocou ao teu lugar, porque possa ser que depois venha o tempo da tribulação. E é nesse tempo que você vai contar com aqueles que você rejeitou do tempo da fartura. Porque quando a gente tem a fartura, muitos se aproximam de nós. E às vezes a gente quer até fechar a mão, mas a hora de abrir a mão é na hora da fartura. Porque quando ela faltar, os outros irão nos receber. E José disse assim: depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, a fome consumirá a terra. Olha, irmão, nós podemos estar vivendo um tempo de fome na terra,
fome de homens de verdade, fome de homens de vergonha, fome de homens que crê verdadeiramente em Deus, fome de homens que queira ver a glória de Deus na terra e não a sua própria glória. Mas consumida essa parte, o Senhor se levantará e dará resposta a você, dará resposta a mim, porque Deus é o Senhor da terra e o Senhor do tempo. As vacas gordas podem ter se passado, nós podemos estar vivendo o período de vacas magras, mas Deus, que mostrou a Faraó as gordas e as magras, é que Ele pode fazer com que elas ambas, ao seu tempo, tenham a sua revelação. Não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, quando a outra será gravíssima. Então, se aquieta, Deus dará fartura para a tua vida ao seu tempo. 13h30, vamos a mais um hino agora com Esdras Carneiros, saudoso Esdras Carneiros, Amigo Fiel é Jesus.